Oi, amores, tudo bem? Explicar rapidinho as atividades da apostila, tá? Então, primeiro, represente por meio de uma fração a parte pintada da figura. Então, vocês já têm o espaço aí, o desenho, então eu dou um exemplo meu. Então, aqui, ó, se vocês perceberem, eu fiz um quadrado e dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, 9 não é o total, então fica aqui no denominador. Eu colori quantas? 3. O 3 é no numerador, então ficou a fração 3 monos, tudo bem? Então, vocês veem aí nos desenhos que tiver na apostila em quantas partes que estão dividido, que é o denominador, e quantos estão coloridos, ok? Segundo exercício, representar a fração correspondente nas figuras. Então, tem a fração e vocês só vão ter que colorir as figuras. Então, eu dei um exemplo aí, que o pessoal está perguntando para mim, bastante gente, como que faz a letra, principalmente a letra F e a letra G. Primeira coisa que vocês têm que saber é quantos quadradinhos que está dividido. Então, se eu contar aqui, eu tenho 8 por 6 ou 6 por 8, se eu multiplicar na tabuada, dá quanto? 48, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tivesse dado a fração 1/8. Então, eu tenho que pensar o seguinte, 8 vezes quanto que dá 48? Tudo bem? Então, aí, eu sei, cadê? Que 8 vezes 6 é 48, então se eu multipliquei embaixo, eu também multiplico em cima. Então, 8 vezes 6 é 48 e 1 vezes 6 é 48. Então, quantos quadradinhos que eu tenho que pintar nesse caso? 6 quadradinhos. No caso da letra F e da letra G, também dá 48 quadradinhos. Então, você tem que pensar 6 vezes quanto que dá 48 e 4 vezes quanto que dá 48. Quando multiplicar na parte de baixo, também vai multiplicar na parte de cima, que é o numerador. A terceira, transforme as frações em números decimais. Para isso, utilizar a calculadora para realizar os cálculos, tá? Então, a primeira fração é 1 dividido por 2, né? A linguagem matemática é 1/2. A linguagem decimal, que eu não coloquei aqui, é 0,5. E como que eu escrevo na linguagem materna, né? Então, eu leio aqui, ó, 1/2, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1/2 ou 0,5. Tudo bem? Tá certo? No caso, a representação decimal, como que eu escrevo? 5 décimos. Tudo bem? Então, quando for fração, embaixo eu leio meio. Se for número 2, se for número 3, eu leio terço. Se for número 4, eu leio quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Quando for 10, é décimo. Se for 100, centésimo. Aqui no caso, é uma casa depois da vírgula. Eu leio décimos. 2 casas, centésimo. 3 casas, milésimo. Beleza? Aí eu vou para o exercício 4. Super fácil. Vocês só vão ver o que está acontecendo, né? Então, eu dei o primeiro exemplo aqui. Eu tenho 1/2, depois eu tenho 2/4, depois eu tenho 3/6, depois eu tenho 4/8. Então, olha o numerador, ó. 1, 2, 3, 4. O denominador está aumentando de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8. Que, na verdade, isso é tudo metade, tá bom? Aí vem o 5. Vocês podem usar a calculadora. Tá? Quem não sabe como que faz a calculadora, é assim, vocês vão digitar na calculadora o número pedido. Então, no caso, o primeiro exercício é 50% de 180. Então, vocês vão digitar na calculadora o 180, apertar a tecla de vezes, o número 50 e o porcento. Tudo bem? E dá o sinal de igual e vai aparecer quanto que tem que dar. Tá bom? E o sexto exercício, como que escreve as frações correspondentes? Então, eu dei um exemplo, tá? Tá aqui, ó, 10% é 10 sobre 100. No caso dos exemplos, eu não preciso nem falar que é 12%, 25%, 37% e 80%. Tá? Então, é o número dado dividido por 100, tá bom? E o último, que é o 7, né? Acho que vai ter o 7, gente, eu não lembro. O 7 está lá, ó. Represente os números decimais a seguir como porcentagem. Então, para vocês saberem como que faz, é só pegar aqui, ó, o número dado e multiplicar por 100. Então, eu dei um exemplo aí, ó, 0,4
485 vezes 100. Abaixa os dois zeros. Conta quantas casas que tem depois da vírgula. Ó. 1, 2, 3. Da direita para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Então dá 48,5. Beleza? Beijo. Me entrega até sexta-feira. Já é do segundo bimestre, tá bom? Tchau. Depois eu mando a correção do teorema de Tales, tá? Da semana passada. Tchau.